aqui no Salão do Paz e Amor. Boa noite a todos os amigos que estão nos assistindo de casa, através das mídias sociais. Todos muito bem-vindos e que sejamos amparados pelo Mestre Jesus nessa noite. Vamos começar com os nossos avisos. O primeiro aviso é aquele que sempre o Jefferson nos lembra, né? Vamos desligar os celulares, senão ele vai tocar, né? Não vamos deixar nem no vibracal, é pouco tempo para não ficarmos curiosos ou preocupados. O segundo aviso, pessoal, é sobre as nossas cestas básicas. Nós temos mais de 400 famílias assistidas. Então, quem puder colaborar com um item, uma cesta, meia cesta, eu não posso trazer em espécie, eu quero doar em dinheiro, pode ir direto à livraria, da maneira que puder ajudar. Se não puder ajudar de alguma forma, ajude-nos com uma prece para que possamos alcançar as metas mensais. Também nós lembramos que a assistência social de sábado, nós temos muitas crianças, então sempre precisa de kits de higiene. Sabonete, pasta, escova de dente, shampoo, itens básicos para essas crianças. Também vamos lembrar que a casa já está com alguns cursos começados, mas também é possível ainda fazer parte. Todos os avisos estão nos murais, também temos no site. Então, nós temos o curso de principiante espírita, o curso que ele dura 4 anos, mas passa muito rapidinho, tá? Onde você vai aprender sobre o espiritismo e com todas as obras codificadas por Allan Kardec. Maiores informações também na livraria. Também temos o ciclo básico do espiritismo. Ele é um curso mais rápido, para quem quer ter uma noção, e depois vai se aprofundando com os outros cursos. Esse vai se iniciar em março. A evangelização infanto-juvenil dos domingos iniciará dia 9 de março, das 9 às 10h15. As inscrições é no próprio local, onde é dada evangelização às crianças. E também nós temos o grupo de estudo Joana de Ângeles, que vai estudar o livro As Dores da Alma. Então, vocês têm todas as informações no mural, porque ele é online, certo? E também o grupo de estudo Boa Nova, que ele é toda terça-feira, é um estudo contínuo do Evangelho. Então, sempre se está estudando o Evangelho, termina, começa de novo. Então, vocês podem chegar, é sempre de terça-feira. Mas todas as informações vocês encontram nos murais. Vamos iniciar a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, capítulo 13, convidar os pobres e estropiados. Dizia mais ainda ao que tinha convidado: quando deres algum jantar ou alguma ceia, não chames nem teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos que forem ricos, para que não aconteça que também eles te convidam à sua vez e te paguem com isso. Mas, quando deres algum banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, porque esses não têm com que te retribuir, mas ser-te-á isso retribuído na ressurreição dos justos. Tendo ouvido essas coisas, um dos que estavam à mesa disse para Jesus: bem-aventurado o que comer o pão do reino de Deus. Está lá em Lucas, capítulo 14, versículos de 12 a 15. E do livro Vigiai e Orai, por Carlos Bacelli, o irmão José, o item Saber Esperar. Não te esqueças de que a solução para o problema que te angustia está a caminho. Nos tribunais da Divina Justiça, nenhum processo fica parado. A tua petição, depois de examinada, será deferida de acordo com os teus méritos. Não te aflijas,
antecipando-te as providências que haverão de ser tomadas em favor de tua paz. Nem agraves a tua situação, tornando inócuas quando te alcance as deliberações em andamento. Saber esperar é tão importante quanto saber agir. Toda decisão precipitada acaba sendo uma solução pela metade para o problema que se pretende resolver. A solução que demora a surgir ainda não encontrou disponível os elementos que a favoreçam. E assim, queridos irmãos de caminhadas, aqui na nossa casa de paz e amor, vamos nos ligando a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre e amigo, aos mentores da nossa casa de paz e amor em Jesus, a todos os benfeitores espirituais que aqui se encontram. E vamos nesse ligamento, acalmando nossa respiração, tranquilizando nossa mente, nossos pensamentos, pedindo a paz aos nossos corações e, acima de tudo, agradecendo a Deus Pai e ao Mestre Jesus pelos ensinamentos que vamos receber. Senhor Jesus, Mestre querido, ilumine o nosso palestrante Cláudio, para que ele transmita a cada coração aqui toda a palestra que com tanto carinho ele preparou. Que possamos levar esses ensinamentos e aplicá-los no nosso dia a dia, ao longo de toda a semana, de toda a nossa vida. Que assim seja, com a graça de Deus e de Jesus, Mestre amigo. Meus amigos, boa noite a todos. Eu queria cumprimentar todos os que estão aqui presentes no Salão Allan Kardec, bem como aqueles que nos acompanham de forma virtual pela internet. Vocês estão me ouvindo bem? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer pelo convite a mim formulado de maneira muito generosa às dirigentes desta Casa de Paz e Amor. Para mim representa imensa alegria, imensa satisfação poder cooperar, ainda que de modo singelo, com os trabalhos do Núcleo Assistencial Espírita Paz e Amor em Jesus, que desde 1963, instalado aqui no Tatuapé, serve como um verdadeiro farol a propagar as claridades da nossa querida doutrina espírita, levando assim a consolação a inúmeros corações daqueles que, como nós, permanecem em sua jornada no plano terrestre, e corações daqueles que já retornaram à dimensão espiritual, como estes companheiros que estão aqui do nosso lado na noite de hoje, ainda que nós não possamos vê-los. Assim, o que me compete é expressar a minha integral reverência a todos os trabalhadores desta casa, os do presente e os do passado, todos eles simbolizados por João Cortese, que com muita perseverança e extremo bom ânimo fundou no século passado esta Casa de Paz e Amor, que hoje acolhe a todos nós. Meus irmãos, passemos então ao exame do tema desta noite. É no 14º capítulo de seu Evangelho que Lucas narra uma passagem muito interessante da missão do Cristo, que esteve conosco há 2000 anos com o firme propósito de transmitir as suas lições luminosas,
as lições luminosas de seu Evangelho. De acordo com Lucas, em certa ocasião, o Divino Mestre se encontrava com os fariseus, participando de um banquete. E como sempre acontecia, o nosso Divino Mestre Jesus aproveitou aquela oportunidade para ensinar, porque o Cristo veio à Terra nos ensinar. Veio nos ensinar por intermédio das suas palavras, mas especialmente por intermédio de suas ações. Naquele dia, o Divino Mestre disse aos fariseus que é sim lícito promover curas nos dias de sábado, e assim foi feito. Diante de todos os olhares daqueles que estavam ali presentes, o nosso Divino Mestre Jesus curou um homem que apresentava um inchaço muito pronunciado por todo o seu corpo. E o Divino Mestre Jesus, dirigindo-se diretamente ao seu anfitrião, ao fariseu que havia organizado aquele banquete, disse que ele não deveria convidar os seus amigos, os seus irmãos, os seus parentes e tampouco os seus vizinhos, que tendo posses, poderiam, a seu turno, quando organizassem um banquete, retribuí-lo. O Divino Mestre Jesus disse àquele fariseu que representava a humanidade inteira, que ele deveria convidar os pobres, os mutilados, os coxos e os cegos. E disse ainda que se o fariseu assim procedesse, ele alcançaria a bem-aventurança, não na terra, mas no reino dos céus. Bondosos irmãos, é no 13º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que Allan Kardec, o nosso codificador, aborda estes ensinamentos do Cristo registrados no Evangelho de Lucas. No item 7 do 13º capítulo, não saiba sua mão esquerda o que fez a direita. E ensina ao nosso codificador que, diferentemente do que possa parecer, o nosso Divino Mestre não propôs a ruptura dos vínculos familiares. Essa conclusão não faz o mínimo sentido, mesmo porque uma das bases do Evangelho do Cristo é a fraternidade. Ele nos ensinou, pelas palavras e pelos seus atos, que nós devemos tratar todos indistintamente sob o signo da fraternidade. A doutrina espírita, como nós sabemos, chancela todos os ensinamentos morais do Cristo. E a doutrina espírita também reforça e não fragiliza os laços familiares. É o oposto disso. A nossa doutrina os fortalece, mesmo porque sabemos nós, os espíritas, que as ligações familiares não se restringem a uma única existência. Todos nós, tendo partido do mesmo ponto da condição de espíritos simples e ignorantes, e rumando para o mesmo destino, que é a condição de espíritos puros, fazemos esta marcha há milênios ao lado dos nossos entes queridos. Ensinou também Allan Kardec que, devido à limitada capacidade de compreensão acerca daquela mensagem que ele se fazia portador, o Divino Mestre Jesus recorrentemente se utilizava da linguagem figurada, porque os seus contemporâneos tinham um baixo grau de compreensão. Se preferirmos, vamos trocar a expressão seus contemporâneos por nós próprios, porque pode ser que nós tenhamos passado pela Palestina há 2000 anos atrás. Diz Kardec, no item 7 do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que Jesus utilizava cores berrantes para que os seus ensinamentos ficassem patenteados. Mas ensina ainda ao nosso codificador
que a essência desta passagem do Evangelho de Lucas, a essência do ensinamento do Cristo, pode ser assim resumida: todos nós devemos fazer o bem, sem nutrir a expectativa de que venhamos a obter nenhum tipo de recompensa, nenhum tipo de retribuição. Recorrendo a mais uma obra primorosa da codificação, que, como nós sabemos, é constituída por 5 livros: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Pois bem, recorrendo à obra fundamental da nossa doutrina, o Livro dos Espíritos, cujo lançamento a 18 de abril de 1857 marca o surgimento do Espiritismo. Nesta obra monumental, Allan Kardec, no 12º capítulo da 3ª parte da obra, examina, ele aborda esses ensinamentos ali contidos no Evangelho de Lucas. Entre as questões de número 893 e 895, neste capítulo que eu já mencionei, cujo título é Da Perfeição Moral, Allan Kardec faz uma série de inquirições ao Espírito da Verdade. Pergunta, por exemplo, dentre as virtudes, qual é a mais meritória? E o Espírito da Verdade responde de maneira clara e direta, dizendo que todas as virtudes, evidentemente, denotam algum progresso realizado. Mas a virtude mais meritória é sempre aquela que estiver associada ao sacrifício dos nossos próprios interesses, como ensinou o Divino Mestre Jesus nesta passagem relatada por Lucas. No mesmo capítulo, o Espírito da Verdade faz uma distinção muito importante. Ele faz uma distinção entre aqueles espíritos que já estão no topo da escala espírita e os espíritos que, como nós, ainda permanecem na luta para um dia alcançarem esse estágio. Ensina o Espírito da Verdade que os espíritos superiores praticam o bem sem nenhum tipo de esforço. O esforço que eles fazem equivale ao esforço que nós fazemos quando a gente vai tomar um copo d'água. É algo muito simples para eles, não para nós. É simples para eles porque fazer o bem já se transformou num hábito. Para nós, a coisa é bastante diferente. Estamos todos ainda na caminhada, bondosos irmãos. E nesta caminhada, nós temos um grande adversário. E esse adversário atende pelo nome de eu. Cada um de nós é o seu maior adversário para que nós possamos nos colocar na senda que nos conduzirá à perfeição e, portanto, à felicidade. No mesmo capítulo do Livro dos Espíritos, o Espírito da Verdade também nos alerta que é muito comum entre nós um certo espanto quando nós nos deparamos com um espírito que é sim capaz de sacrificar os seus próprios interesses para auxiliar aqueles que necessitam ser auxiliados. Para nós gera um certo espanto, porque estamos ainda no mundo de provas e expiações, mas temos entre nós, reforçando as mensagens do Evangelho, aqueles missionários, como foi o caso, por exemplo, de Madre Teresa de Calcutá, que renunciou à sua vida na Europa, tendo se deslocado para a Índia, para Calcutá, por isso que o nome dela é Madre Teresa de Calcutá, renunciando à sua vida, aos seus interesses, para auxiliar
os pobres, os mutilados, os coxos e os cegos, aqueles desvalidos dos quais já nos falava o divino Mestre Jesus. E este é o esforço, bondosos irmãos, que todos nós devemos fazer, lutando contra nós mesmos, para que possamos sacrificar os nossos próprios interesses e assim nos colocarmos a serviço do divino Mestre Jesus e dos bons espíritos, auxiliando todos aqueles que precisam ser auxiliados. A lição não se esgota nas obras da codificação. Nós analisamos os versículos de 12 a 15 do Evangelho de Lucas, utilizando o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Mas Emmanuel, o mentor de Francisco Cândido Xavier, também nos traz lições primorosas acerca desta passagem. E é na revista Reformador, o órgão de comunicação da Federação Espírita Brasileira, que no ano de 1963, em março de 63, quando a Casa de Paz e Amor tinha só 2 meses, Emmanuel publicou um texto no Reformador, intitulado Eles Antes, em que ele esclarecia um ângulo fundamental para compreendermos os ensinamentos contidos no Evangelho de Lucas. Ensina o benfeitor que, na verdade, a nossa família, a família de cada um de nós, é a humanidade inteira. Portanto, quando nós estamos auxiliando qualquer pessoa, estamos auxiliando um membro da nossa própria família. E nas nossas casas, como nós procedemos? Nós dedicamos mais atenção aos que necessitam de mais atenção, dispensamos maiores cuidados aos mais frágeis, aos mais necessitados, como aqueles desvalidos apontados pelo Cristo. Diz ainda o benfeitor que para algumas pessoas a felicidade consiste em receber um mero sorriso amistoso e ter acesso a um pedaço de pão. E essas pessoas merecem toda a nossa atenção. Emmanuel, em outro texto primoroso, intitulado Na Hora da Assistência, no capítulo 36 do Livro da Esperança, nos dá outra grande lição acerca desta passagem do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que eu já mencionei. Diz o benfeitor, referindo-se às casas espíritas, que se nós estivéssemos observando um ente querido recebendo assistência, um ente querido nosso, nós teríamos muita gratidão pelas pessoas que estão ali auxiliando. E ensina também o benfeitor que em todas as ocasiões que alguém passa pela porta da entrada do centro, seja na Casa de Paz e Amor ou em qualquer outra instituição, ele não é exatamente um convidado nosso, é sim um convidado do Cristo, e por isso merece toda a nossa atenção. Meus amigos, neste momento em que nós evocamos a doce figura do homem de Nazaré, recordamos de mais um ensinamento do benfeitor Emmanuel, este registrado na introdução do livro antológico intitulado A Caminho da Luz, ditado ao inesquecível médium Francisco Cândido Xavier. Nesse texto, Emmanuel exorta a que todos nós elevemos o nosso pensamento permanentemente às esferas superiores, pedindo a Jesus que conceda paz e amor a todos os corações. Este é o meu desejo,
Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus. Muito boa noite a todos, muito obrigado pela atenção. Muito obrigado pelas palavras. E agora vamos na segunda parte da nossa reunião. Está dando uma interferência. Convido a todos para fecharem os olhos. Se não quiser fechar, não tem problema. Mas é que com os olhos fechados, nós conseguimos acompanhar as vibrações de uma forma melhor. Uma forma mais tranquila, direcionada. Porque nós vamos agora doar o nosso amor. Antes de pedir por nós, vamos doar. O amor que sai do coração de cada um de nós como raios luminosos. E esses raios luminosos se unem no centro do nosso salão, se transformando num imenso farol de luz. E esse farol de luz, primeiro vai ser levado a todos aqueles que estão nos hospitais, nos leitos brancos de dor, para todos aqueles pedidos por oração, por energia de cura nas nossas listas de WhatsApp. Vamos mentalizar todos os nomes, aquelas pessoas que nós sabemos que precisam de energias de cura, para que essa luz de amor possa ir de encontro e auxiliá-los nas suas recuperações. Vamos pedir por aqueles nossos irmãos que estão nas ruas, sem um teto, pedindo que possam conseguir um abrigo. Por todas as crianças que estão nas ruas, aquelas que estão nos orfanatos, nas casas-abrigo, na Fundação Casa, para que possam ser auxiliadas. Vamos pedir pelos nossos irmãos que estão nos asilos, para que possam continuar a ser amparados. Mestre Jesus, amigos da espiritualidade, vamos pedir por aqueles nossos irmãos dependentes químicos, por aqueles que estão nas cracolândias da vida, andando de um lado para outro como verdadeiros zumbis, que essa luz de amor possa tocar-lhes e eles possam ter a força necessária para procurar um novo caminho, e que seus familiares tenham a força necessária para auxiliá-los quando estes quiserem e aceitarem. Vamos pedir por todos os dependentes também que ainda estão nos seus lares, para que possam ter a força necessária também para procurar um novo caminho. Vamos pedir por aqueles nossos irmãos que desencarnaram, para que possam ser amparados na espiritualidade. E por todos os países que estão em guerra, que seus governantes possam encontrar a paz. Querido Jesus, amigos da espiritualidade, agora que doamos nosso amor, vamos pedir por nós, para que os médiuns possam iniciar a terapia do passe. O médium não irá te tocar. Ele é o médium, o meio que a espiritualidade tem para trazer do plano espiritual as energias que cada um de nós necessitamos para reequilibrar o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. Que essa energia de amor vai nos tocar pelo alto da nossa cabeça, onde temos um ponto chamado coronário, e desce para nossa testa, onde temos um ponto de força chamado frontal, para que dali nossos pensamentos sempre sejam voltados para o bem. Desce até nossa garganta, um ponto chamado laríngeo, para que da nossa boca saiam sempre palavras de estímulo ao próximo. Desce até o nosso coração, nosso cardíaco, para que tenhamos sempre sentimentos voltados para o bem. E essa energia vai descendo até o nosso baço, para fortalecer nossos pontos chamados, onde vai fortalecer nosso sistema imunológico. E aí vai para o nosso estômago, nosso gástrico,
onde acumulamos energias negativas, tensões negativas. Quando ficamos tensos, nervosos, normalmente contraímos o estômago e pessoas até travam suas digestões. Vamos imaginar uma energia circulando, dissipando todas essas energias negativas. E essa energia de luz e de amor desce até o nosso genésico, nossa parte genital, desce pelas nossas pernas, vai até a sola dos nossos pés, encontra os terminais nervosos, sobe pela parte de trás da nossa perna. No começo da nossa coluna temos um ponto chamado básico, nossa sustentação. E essa luz de amor vai subindo pelas nossas costas, alinhando toda a musculatura da nossa coluna, alinhando vértebra por vértebra, aliviando nossas dores nas costas. E essa energia sobe, vai até, passando pela nossa nuca, encontrando no alto da nossa cabeça, fechando no coronário. Querido Mestre Jesus, amigos da espiritualidade, que essa energia de luz e de amor possa fortalecer a todos nós. Querido Jesus, vamos agora, para você que trouxe a sua água, mentalize a sua água. Se você não trouxe, mentalize uma garrafa d'água na sua casa, no seu lar, seu filtro, na sua geladeira, para que nós possamos mentalmente buscar os medicamentos que serão colocados nessas águas. Vamos mentalmente buscar esses medicamentos com os nossos irmãos espirituais, químicos, biólogos, pretos velhos, caboclos. Buscar esses medicamentos nas matas, nos rios, nas cachoeiras, nos mares, para que eles possam trabalhar esses medicamentos, trazer as energias que cada um de nós necessitamos. E quando estivermos nos nossos lares, à noite ou de manhã, tomemos um pouco de cada vez. Se você estiver tomando um medicamento, antes de tomar seu medicamento, faça uma prece e tome seu medicamento com essa água, para que ele possa potencializar o efeito desses remédios no seu organismo. Querido Mestre Jesus, amigos da espiritualidade, que essa luz de amor possa nos envolver, possa nos fortalecer, possa nos reequilibrar, nos trazendo paz, serenidade, conforto, para que cada um de nós, ao sairmos daqui, possamos colocar em prática esses ensinamentos aqui recebidos hoje, porque vamos fazer o bem sem olhar a quem. Essa que é a grande mensagem, fazer o bem de forma totalmente desinteressada. E isso depende de cada um de nós. E assim, nesta paz, nesta serenidade, vamos encerrando nossos trabalhos, agradecendo ao Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui, recebendo estes ensinamentos, e que possamos, ao sair daqui, colocá-lo na prática do nosso dia a dia. Amigos espirituais, querido Mestre Jesus, nos ilumine, nos guie, nos proteja até os nossos lares e nos envolva com seu manto de paz, hoje e sempre. Graças a Deus. Que o Mestre Jesus nos envolva. Uma excelente noite, uma excelente semana para todos nós, um excelente final de semana.